Eu tenho a honra de receber hoje, no nosso evento, o nosso presidente do IMB no estado do Mato Grosso, né? Tenho a honra de receber o desembargador Márcio Vidal. E tenho também a alegria de receber mais uma vez nosso prezado amigo, colega aqui do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça, desembargador Fernando Foch. Digamos que nós propusemos essa experiência de conversar um pouco sobre literatura, mas, na verdade, não é nenhum foco absolutamente fechado nessa direção, porque nos faltou, talvez, um título melhor. Nós gostaríamos até de mudar, provavelmente, para Trocando Ideias, que é uma conversa aberta, é uma conversa que pode girar sobre diversos temas, e nós gostaríamos muito de receber, né, do nosso presidente informações sobre o IMB lá em Mato Grosso e também ideias de novos eventos, novas manifestações, novos posicionamentos, tudo aquilo que possa fazer com que o IMB continue a atuar no interesse dos seus associados e, principalmente, e eu acho que é relevante destacar, no campo da cultura. Não é? Nós estamos vivendo um período absolutamente diferenciado. Não é? Nós conseguimos realizar já alguns eventos no ano passado, antes da pandemia, na área da literatura. Fizemos, inclusive, uma feira literária, foi a primeira, reunimos obras de diversos estados do Brasil e, quem sabe, ainda pretendemos ampliá-la, inclusive, para trazermos obras dos magistrados de língua portuguesa, a princípio, da língua ibero-americana, né, ou ibero-brasileira, num outro encontro, e mais tarde ainda nós iremos, se Deus quiser, ampliar para outros países de outras línguas, com tradução ou sem tradução, para que aqueles que se habilitarem a estar conosco no nosso encontro possam ver o perfil do IMB se consolidando nessa área da cultura. Mas esse é um campo absolutamente grande demais e, quando a coisa é muito grande, nós precisamos sonhar. Então, sonhar é o primeiro passo, não é? Pensar objetivamente talvez seja o segundo e colocar em prática um terceiro. Eu agradeço aos dois que aceitaram o convite do IMB, vocês nos alegram muito, nos honram muito, é muito bom tê-los conosco, e vocês também que aceitaram o nosso convite, estão aí assistindo a esse encontro, também podem colocar os seus pensamentos no nosso chat, que nós transmitiremos aos nossos colegas que estarão participando. Eu dou a palavra agora ao desembargador Márcio, não sem ressaltar que ele é, como já disse, membro do Poder Judiciário no Mato Grosso, no estado do Mato Grosso. Ele traz na sua bagagem ter sido vice-presidente daquele tribunal, ter sido corregedor também ali, assim como o foi do Tribunal Regional Eleitoral daquele estado, tanto corregedor quanto vice-presidente. E, com base nesse seu conhecimento, nessa sua experiência, nessa sua vivência, recentemente ele lançou uma obra, não é? O terceiro livro, não é? da sua caneta, não é? Baseado nas suas experiências na justiça eleitoral. A jurisdição universal da cidadania, uma experiência na justiça eleitoral. Ele tem ele é um aficionado pelo direito eleitoral e nós vamos agora deixá-lo falar, visto que esse presidente, que deveria ser só o mediador, já falou além da conta. Por favor, desembargador Márcio, uma alegria recebê-lo, o senhor está com a palavra. Boa tarde a todas e a todos, em especial aos dois colegas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que está aqui presente, o presidente do Instituto de Magistrados Brasileiros
e o outro colega, Fernando, também integrante desse instituto. É uma satisfação estar nesta tarde aqui no Centro Geodésico da América do Sul, né? E os senhores no litoral brasileiro, né? A magistratura, como o colega já colocou, nós precisamos sim ter sonhos. Eu diria, nós começamos uma ação imanente, é o pensar, né, o refletir, o meditar e idealizar. E aí partimos por uma segunda ação, que é a ação transitiva, né, onde nós vamos colocar em prática o que nós pensamos, o que nós imaginamos em construir. A magistratura é desafiante, né? A minha carreira, exemplo dos dois colegas, já tem mais de 3 décadas. Eu ingressei na magistratura em 1985, em dezembro de 1985, juiz substituto, juiz de direito, né? Depois fui juiz substituto de 2º grau no Tribunal de Justiça e, posteriormente, desembargador, onde estou há 15 anos, na judicatura de 2º grau. Nela, eu exerci o cargo primeiramente, foi de vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral em substituição, posteriormente o cargo de corregedor geral da Justiça do Tribunal de Mato Grosso. Este é um tribunal que é de 1800, instalado dia 1º de maio de 1874, né? Portanto, no Brasil Império. Fui vice-presidente também do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E, posteriormente, eu fui presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E, justamente nessa vivência frente ao Tribunal Regional Eleitoral, no biênio de 2017 a 2019, é que nasceu essa obra sobre o rótulo da Jurisdição Universal da Cidadania, né? É uma obra que não é dogmática, no sentido de descrever regras, mas sim descrever o direito na justiça eleitoral. Como é que se dá esse direito na justiça eleitoral? Obviamente que tem uma abordagem administrativa, política e social, né? Fundamentalmente. Nela, nós retratamos os principais pontos. Aliás, desde o princípio, nós tínhamos aquela ação imanente, né, que era estabelecer. Nós elegemos alguns pilares dessa administração, e uma delas foi a integração, né, e a cooperação. Depois, o investimento maciço na comunicação, na tecnologia e na comunicação. Aliás, a Justiça Eleitoral, ela nasce em 1932, no primeiro código daquele ano, traz no seu bojo regras de tecnologia, quer dizer, sinalizando que a Justiça Eleitoral deve investir na tecnologia. E não foi diferente ao longo dos anos, até chegar-se aos dias atuais, que é com a urna eletrônica, onde facilita uma rápida apuração dos votos, né? Mas isso só não é suficiente, né? Nesses pilares estabelecidos, nós desenvolvemos vários projetos. Um deles era nessa intercomunicação com a sociedade. A Justiça Eleitoral é a que mais aproxima-se da sociedade. Ela tem uma clientela fixa, de uma faixa etária de 16 anos até os 70 anos. Portanto, uma população X, ela tem mais ou menos quase 2/3 dessa população ativa, né, na Justiça Eleitoral. Então, começamos o trabalho dessa comunicação. Foi firmado uma parceria, porque eu dizia anteriormente que era a comunicação, fazia parte desse pilar,
Então, nós elaboramos um convênio com a TV Justiça Assembleia. E lá, para quê? Para se fazer um programa na grade da televisão, um programa da Justiça Eleitoral, que era a Cidadania em Debate. Então, toda semana era gravado no estúdio da TV sobre um tema e convidávamos diversas pessoas das mais variáveis áreas do conhecimento humano para debater a cidadania. E isso manteve-se até durante os 2 anos que eu estive à frente. Mas, a par disso, nós também, dando sequência a esse tema, a esse pilar, nós levamos esse programa presencial na Universidade do Estado de Mato Grosso. Então, nós, a cada período de 20 a 30 dias, deslocávamos uma equipe até determinada região, onde havia a sede dessa universidade, e lá debatíamos os temas variados, a política, a democracia, enfim, fundamentalmente a cidadania. E isso não se cingiu apenas a essa questão da comunicação. Nós fomos até o Ministério da Educação e Cultura e levamos 2 projetos. Um é a introdução da disciplina, a inserção da grade curricular, da disciplina o estudo da cidadania. Esse estudo da cidadania, nós apresentamos emenda, cujo conteúdo propiciaria um conhecimento amplo da vida, do viver em sociedade, inclusive sobre tecnologia, sobre saúde, sobre a qualidade dos alimentos, a preservação do meio ambiente, enfim, bem abrangente. Nós entregamos em mãos esse projeto ao ministro da Educação e Cultura do governo, obviamente, federal. Além disso, entregamos um outro projeto, que era a inserção da cadeia Sistema Eleitoral nas faculdades de Direito. Algumas faculdades têm a cadeira Direito Eleitoral, né? Mas nós entendemos que a visão tem que ser holística. Então, aí você tem que estudar o sistema. Então, levamos também essa proposição ao ministro da Educação e Cultura. Também encaminhamos esses projetos a diversas faculdades de direito do estado de Mato Grosso. Dentro da sua autonomia, poderia fazer a inserção da cadeira. Também foi criado um aplicativo intitulado de Soberano Popular. Esse aplicativo Soberano Popular, ele nada mais é do que a efetivação do inciso 3 do artigo 14 da Constituição da República Federal, onde propicia a oportunidade do cidadão eleitor participar do processo legislativo. Exemplo do que sucedeu, até estava comentando com o colega, o desembargador Fábio Dutra, em relação à lei anticorrupção, em que foram colhidas várias assinaturas, e tem um número mínimo, mais de 1 milhão tem que ser de assinaturas, fisicamente, aí surgiu um grande entrave. Como validar, a Justiça Eleitoral validar essas assinaturas? Seria algo realmente quase inimaginável, no primeiro momento, você, em um tempo razoável, você conseguisse vencer essa tarefa.
Então, daí, o valendo da tecnologia, aquele pilar que foi estabelecido no princípio da nossa administração, então, foi criado esse aplicativo que permite o cidadão eleitor apresentar um projeto, discutir esse projeto, ou acolher ou negar a continuidade daquele projeto. Mas se chegasse a um número mínimo constitucional, esse projeto seria encaminhado à Casa Legislativa para ser submetido, obviamente, à análise. Não é algo compulsório, mas é uma forma da participação do cidadão eleitor no processo legislativo, né? O exercício, porque há uma confusão tremenda, isso foi colocado na nossa cabeça, e o colega aí tem até melhores condições de explanar. A democracia representativa é só como fosse, olha, a democracia é o direito de votar e ser votado, mais nada do que isso. Enquanto que a gente sabe, tem a consciência de que isso é apenas uma fase do processo, né? A democracia é o conflito de ideias, é a participação efetiva na vida pública, né? Aí entra, evidentemente, a célula maior, que é essa da cidadania, que é a participação efetiva, o envolvimento das pessoas na educação, na segurança, na cultura, né? No bem-estar dessa população. Então, isso só vamos, obviamente, conseguir se começarmos a instigar a população aos 365 dias ao ano a trabalhar com esses diversos temas para que ela amadureça, vai se amadurecendo e a democracia cada dia, ela vai se reescrevendo, né? No sentido de propiciar uma segurança maior para todos nós, né? O prazer em viver em sociedade. Então, esse projeto ele foi apresentado também ao Tribunal Superior Eleitoral com que objetivo? No sentido de que o Tribunal Superior Eleitoral abraçasse essa ideia e ele desse sequência, continuidade a esse projeto, desenvolvesse isso em termos nacional, propiciando, evidentemente, a todos os cantos do país esse exercício diário, eu diria, do cidadão eleitor nesse processo legislativo. Isso não quer dizer, é bom que se diga, que apresentado o projeto, aprovado pela maioria dos eleitores, já estaria aprovada a lei. Não. É uma forma de você protocolar isso junto ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional vai discutir o projeto. Evidentemente que, vindo com uma força popular, né, ele poderia, quanto menos, aprimorar o projeto, né, mas não rechaçá-lo totalmente, a não ser que, obviamente, passasse pelo crivo da inconstitucionalidade, e, obviamente, que é uma outra questão. Nós também, ainda nessa administração, quase ao findar, encaminhamos também um projeto ao Tribunal Superior Eleitoral da possibilidade de desenvolver, veja bem, possibilidade de desenvolver um projeto para a votação por smartphone, por pelo menos uma boa parte da população, desde que tenhamos, obviamente, segurança. Óbvio que isto iria implicar numa alteração da legislação e, notadamente, da própria Constituição da República Federal. Mas levamos, e olhe bem vocês, fomos hoje, este ano, polidos pela pandemia. Imagina se nós pudéssemos, de casa ou em qualquer lugar, poder votar pelo smartphone. Obviamente que seria uma tranquilidade, uma proteção para todos nós. Então, novamente reafirmo, essa obra ela foi construída no sentido de descrever essa vivência perante essa jurisdição tão importante do sistema judicial brasileiro. Muito bem. Uma experiência, uma explanação, projetos, contribuição. Então, nós temos
alguém que se preocupou em, digamos assim, dar o pontapé para que as novidades acontecessem. Pois não? Se o senhor me permitir, eu vou reportar quando estive no cargo também de corregedor, e aqui é uma questão. Em 2011, nós apresentamos e foi criado um comitê multi-institucional do sistema judicial. Quem compunha esse comitê? Todos os atores do sistema judicial mato-grossense. Para quê? Para discutir as questões do sistema. Nós tratarmos isso como sistema, não isoladamente só o judiciário, ou só o Ministério Público, só a Ordem dos Advogados, ou só a Defensoria Pública, e assim sucessivamente. Era a participação de todos os atores que compõem, inclusive de servidores. Para quê? Para discutir aquelas possíveis anomalias ao sistema, a dificuldade que o sistema apresentava, o dia a dia, esse é diário, porque está em movimento, são seres humanos que estão em movimento, e aí, com isto, obviamente, apresentasse uma proposta com o escopo de corrigir. Isso foi um marco, né, lá na Corregedoria. Depois foram apresentados inúmeros projetos, mas eu quero me reportar apenas a um projeto que eu acho que é de grande importância para a sociedade brasileira. Indiscutível. Nós temos o Estado paralelo e o Estado oficial. Isso já vem, e cada dia mais se constata esse fenômeno. Isto não foi diferente na Europa. Na Inglaterra também passou por essa triste experiência há séculos. E eles tiveram a vontade, a iniciativa e a vontade de reverter o quadro. E conseguiram reverter, né? Então, diante disso, desse cenário que histórico e também do presente, a qual nós estamos vivendo, o Brasil faz fronteira com diversos países, tem problema com o tráfico de entorpecentes, tem problema com o tráfico de armas, contrabando de armas, tem problema de contrabando de pedras preciosas, tem problema com contrabando de madeiras nobres, tem problema de contrabando de órgãos humanos, contrabando de mulheres, e aí vai. Uma centena de crimes de toda a ordem, né? E sem falarmos que o crime hoje é transnacional, né? O Brasil, esses delitos que são apontados aqui a colar, eles vêm de onde? Do nosso vizinho. Aí nós tínhamos a preocupação também com a fauna e a flora. Amazonas, por exemplo. Amazonas, você não dá para querer preservar a Amazonas só pensando dentro do Brasil. As outras fontes do rio, da água doce, estão localizadas em outros países. No Brasil, uma das fontes principais está no estado de Mato Grosso. Mas outra está lá no Peru, está na Colômbia, está na Venezuela. Então, se a natureza é assim, vamos dizer assim, do meio ambiente, nós precisamos de ter mecanismo eficiente para obtermos um equilíbrio. Eliminar é ilusório. Achar que nós vamos acabar com os crimes, vamos acabar com isso, com aquilo. Não se acaba. O problema é você reduzir, trazer um número que seja possível você ter uma vivência mínima em sociedade. Então, o que foi criado? Foi criado, valendo a tecnologia, em 2011, o STJI, Sistema Tecnológico Judicial Integrado. O que é isso? É um banco de dados de todas as instituições que compõem o sistema judicial. Exemplo, um policial rodoviário, lá na pista, ele aborda um caminhoneiro e, ao lado do caminhoneiro, tem um passageiro que se diz caronista. E no interior do veículo encontra droga. Aí fica um jogando o outro. Não, essa aqui não é minha, é daquela. Se tivermos esse sistema funcionando, você, o policial, na hora, teria condições de obter algumas informações. Por exemplo,
se eles tinham um tipo de relacionamento, ou no presente ou no passado, algum vínculo entre outros, são vizinhos, ou ele foi testemunha em favor do outro em um determinado processo e vice-versa. Aquelas informações que você leva, às vezes, para obter em apenas a questão de segundos. Nós desenvolvemos esse projeto, a tecnologia dele, com aplicativo, sistema. Começamos a fazer as tratativas junto a alguns tribunais. Primeiro, internamente, no estado de Mato Grosso, perante as outras instituições, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Estadual, Rodoviária Estadual, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, enfim. E aos poucos, foram aderindo. Inclusive a Polícia Federal em Brasília, sede em Brasília. Daí, qual que era o segundo passo? Depois de ter ocorrido essa integração interna, nós teríamos que integrar os outros estados da federação, notadamente aqueles estados que fazem fronteira com outros países da América do Sul. Depois disso, numa terceira etapa, nós iríamos integrar alguns dos países a cooperarem com o sistema judicial brasileiro. A novidade hoje do Código 2015, do Código de Processo Civil, a cooperação. Então, e nós levamos isso às instâncias, né, competentes, no primeiro momento, fomos até a diretoria, o diretor da Embaixada Americana para solicitar, evidentemente, um apoio, um diálogo com os países vizinhos, né? Fomos recebidos, bem recebidos, etc. Mas é aquela questão, a administração não passa de 2 anos, e aí não se leva, infelizmente, à frente a continuidade desses projetos. Muito bem. Então, as novidades são muitas, né? E eu fico aí imaginando, depois de acompanhar, e ainda estamos vivenciando as eleições americanas, o tipo de votação, e o desembargador Márcio já querendo propor a eleição pelo smartphone. Diga alguma coisa, Forte, por favor. Pode abrir seu microfone, está com a palavra. Eu sou o Fernando Foch. O presidente Fábio, quando me apresentou ao nosso colega e convidado, desembargador Márcio Vidal, lembrou que eu fui jornalista. De fato, eu exerci o jornalismo por 17 anos e, há algum tempo, era também advogado e jornalista, e, por fim, optei só pelo mundo do direito. E depois de advogado, fui assistente jurídico da União e, por fim, ingressei na magistratura. Estou aqui já há 36 anos nessa vida que é puxada, mas é interessante. Aliás, o tema que estava tal como posto inicialmente me diz respeito muito de perto, porque eu vou contar aqui a razão pela qual, depois de já ser jornalista, ter decidido estudar direito. Um dia, um amigo deixou em casa um livro e eu não tinha mais nada, não estava à noite sem sono e não tinha mais nada para ler, a não ser um livro que esse amigo deixou. Comecei a ler o livro e achei muito interessante o estilo do escritor. E aquilo ali foi me prendendo. Por fim, eu achei interessante a matéria que o livro tratava. E no final da leitura, antes do final da leitura, na verdade, já tinha chegado à conclusão de que eu ia estudar direito. O livro era o primeiro volume, Instituições de Direito Civil, de Caio Mário da Silva Pereira.
que escrevia maravilhosamente bem, a matéria me atraiu, a matéria me atraiu, primeiro pela forma elegantíssima da escrita de Caio da Silva Pereira, e por isso eu resolvi fazer direito. Veja que a arte da escrita tem muita força, não é? O nosso colega Vidal, ele, na sua explanação, mostra, a meu sentir, algumas coisas notáveis. A primeira delas é a proatividade, não é? Ele encara o poder judiciário não como algo absolutamente estático, que está ali para basicamente solucionar os conflitos e, no campo eleitoral, enfim, disciplinar um processo eleitoral, realizá-lo, fiscalizá-lo, essa coisa toda que nós conhecemos. Mas nós vemos aí alguém que vê o Estado de uma maneira holística, digamos assim, e que busca soluções, não soluções diretamente ligadas à função jurisdicional, mas soluções de Estado, que evidentemente teriam assim, uma grande repercussão até no desempenho do próprio Poder Judiciário, porque muitas dessas iniciativas são solucionadoras ou são evitadoras, digamos assim, de conflitos. E a segunda coisa que me chamou a atenção foi a visão do nosso desembargador Vidal sobre a comunicação. A comunicação ela é muito descuidada no Poder Judiciário, como regra geral, e o nosso colega é uma exceção nisso. O que ele fala coincide mais ou menos com a preocupação que o presidente Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, 2015, 2016, aqui no TJRJ, teve com esse tema da comunicação, no qual eu tive a oportunidade de ajudá-lo. Então, com a ajuda de Mauro Ventura, substituindo o Joel Rufino, que veio a falecer, com a ajuda de um profissional de comunicação, que é um jornalista chamado Jorge Barros, enfim, e até alguns jornalistas do nosso quadro, que são servidores concursados, analistas, nós desenvolvemos, ou eles desenvolveram, melhor dizendo, eu dava lá os meus pitacos, mas, enfim, o mérito é deles, duas vertentes de comunicação, todas partindo do princípio da transparência, absoluta transparência. Uma comunicação lenta e a outra, uma comunicação rápida. O que é a comunicação rápida? A comunicação rápida é essa de levar os fatos ao conhecimento de todos, com transparência, com clareza, sem procurar esconder, até porque não temos nada a esconder, mas temos uma preocupação muito grande, de modo geral, com a repercussão de certas medidas que possamos tomar. Isso nós enfrentávamos como? Divulgando, colocando as coisas na primeira página do nosso site. É a comunicação rápida, né? A notícia. Não é promoção pessoal, não é ficar mostrando a foto do presidente do tribunal várias vezes por semana. Não é isso. É levar a informação do que está acontecendo. Ponto. No plano, inclusive, administrativo. Desde que haja interesse público, né, na matéria. Enfim, e a comunicação lenta, ela
aproximava, objetivava, na época, aproximar o cidadão, aproximar as pessoas, e mais do que o cidadão, mas as pessoas, é mais abrangente, da justiça. A justiça, o poder judiciário, é o único braço do poder estatal com o qual, através do qual qualquer pessoa do povo se comunica com o Estado e pode modificar a vontade do Estado, vai obter uma expressão da vontade do Estado. Então, a justiça precisa ser algo que esteja na intimidade, digamos assim, das pessoas. As pessoas têm que saber que aquela justiça que está ali, aquele poder judiciário, não é algo que sobrepaira sobre todos, é algo quase inatingível. Não, é um instrumento que está ali de diálogo com o poder. Aliás, é o único com o diálogo direto com o poder. Então, nós estabelecemos, todo um programa de comunicação que torna as pessoas íntimas do poder judiciário, que é a razão de ser. As pessoas são a razão de ser do judiciário, porque o direito incide na vida, incide nas pessoas, qualquer pessoa, física, jurídica, etc., mas é nelas que ela incide. Então, dessa concepção, nós ampliamos, por exemplo, as atividades do nosso centro cultural. Eventos de todas as naturezas, cinema, teatro, música, artes plásticas. Fizemos a encenação do desenforcamento de Tiradentes com atores profissionais em alguns papéis, sem cachê, e com advogados e membros do Ministério Público em outros papéis, num espetáculo que foi um sucesso, atraiu uma multidão. Fizemos um novo julgamento de Tiradentes, que terminou com a sua absolvição e com um desfile no feriado de Tiradentes, um desfile com o bloco Carmelitas, lá de Santa Teresa, que foi até o local, saiu do foro, em frente ao Centro Cultural ali, e foi até a Praça Tiradentes, no local em que Tiradentes foi morto. Ou seja, nós procuramos tornar a justiça algo do cotidiano das pessoas. Essa é a comunicação lenta que eu vejo da preocupação também do nosso colega Vidal, porque, na medida em que leva propostas à universidade, na medida em que propõe a criação de disciplinas que expliquem, por exemplo, todo o processo eleitoral, etc., isso representa um esforço de aproximação mesmo com o público, com as pessoas, com os destinatários da justiça, da atividade do Poder Judiciário, com a razão de ser da atividade do Poder Judiciário. Isso realmente, acho, fundamental para melhorar a nossa comunicação. Eu participei outro dia de uma entrevista, fui convidado a participar como entrevistador, imagina só, uma entrevista numa página jornalística chamada Quarentena News, criada por 18 ou 19 jornalistas de grande experiência, e eles entrevistaram um determinado dia a nossa colega Pachá, Andréa Pachá, e me chamaram para participar da entrevista como entrevistador. E ali, um dos profissionais, dos jornalistas profissionais que trabalhavam, trabalham no Quarentena News e estavam na entrevista, disse que
contou uma experiência desagradável que ele sofreu, que foi um contato com o juiz numa determinada audiência em que ele tinha medo do juiz. Ele era, apesar de autor, apesar da ação ser civil, ele tinha medo do juiz. Ele não sabia por que o cidadão normalmente entra no Palácio da Justiça com medo do juiz. É isso que a gente precisa acabar. Não é acabar com o respeito pelo Estado juiz, é acabar com esse temor, com esse medo de desagradar, com esse medo de, enfim, que leva a um afastamento da justiça, não é? Por isso que eu gosto de ver programas que abram a justiça assim, na comunicação de massas, né? Eu acho que não se deve exagerar nisso, mas também não se deve fechar os palácios da justiça. As pessoas devem saber o que acontece lá dentro, devem saber como é um julgamento, devem escutar os votos, enfim, na medida do seu interesse. Então, isso é muito importante, acho isso muito moderno e acho que isso o nosso colega Vidal ele expôs aqui. Agora, ele não falou muito da sua atividade intelectual, né? Como um pensador do direito. Ele tem vários livros publicados. E isso também eu acho algo notável, porque a nossa experiência judicante, a repercussão dela é muito pequena. A repercussão dela é no âmbito dos tribunais, no âmbito das demandas, enquanto que traduzi-las, né, em doutrina, em obras que às vezes não são nem doutrinárias, mas que, enfim, refletem a experiência do magistrado, isso perpetua a atividade do magistrado. Isso é extremamente importante. Então, veja, com base, claro, que no seu cabedal acadêmico, intelectual, ele escreveu A Jurisdição Universal da Cidadania, uma experiência na justiça eleitoral. Isso transcende a atuação do nosso colega como magistrado eleitoral. Desafios e perspectivas do agronegócio em Mato Grosso, uma visão a partir do Poder Judiciário. O que dizer sobre isso? Quantas pérolas não devem ter sido produzidas na atividade judicante que vão, enfim, se perder nos arquivos judiciários ou serão citadas em trabalhos forenses que vão, enfim, ter até uma capacidade formativa de opinião, mas muito mais lenta do que terá, assim, quando o magistrado pega essa sua experiência e, junto com o seu cabedal acadêmico, jurídico, etc., a coloca no papel em forma de livro. Agora não precisa nem ser papel, né? Pode ser eletrônico. Isso é fundamental, até para que a nossa atuação não passe. Outro dia, desembargador Fábio Dutra, eu estava pensando, e com saudade, em grandes magistrados que eu vi trabalhar nesse nosso tribunal, por exemplo, e que se foram, nos deixaram, e hoje essa nova geração pouco se lembra. Homens notáveis, de uma cultura fantástica. Onde está o trabalho dessa gente? Não é? Onde estão as lições que essa gente deixou? São poucas, né? Veja, aqui no âmbito fluminense, você tem um Zé Carlos Barbosa Moreno, está aí, está na minha estante, está acessível a quem quiser, mas havia outros grandes magistrados, grandes pensadores do direito que não
tiveram essa sensibilidade que o nosso colega Márcio Vidal teve, né, de colocar isso em livro. Isso, meu colega Vidal, é um dever que nós temos, e um dever que eu não compro. Escrevi muito pouco, né? Mas tenho poucos artigos aí publicados, etc., mas é um dever que nós temos, e por isso eu o cumprimento. E rendo aqui a minha admiração. E por isso mesmo eu gostaria que o colega falasse um pouco sobre essa experiência, sobre esse verter em livro e em artigos. Vejo que tem vários, sei que tem vários artigos acadêmicos, né? Falar sobre essa experiência de pôr em livro e em artigos essa vivência extraordinária que a judicatura nos dá. Que tal a minha provocação, desembargador Fábio Doso? Topa? Excelente publicação, excelente ideia, excelente sugestão. E ainda devo acrescentar, este material que nós estamos colhendo agora há de ficar no YouTube, porque está sendo gravado, não é? E há de se perpetuar tanto quanto a tecnologia permita, né? E Deus queira que seja por longo, longo tempo, né? Retratando um pouco dessa experiência. Temos o papel, né? Antigamente tínhamos a gravação, as pessoas iam lá ao Museu da Imagem e do Som, faziam os seus depoimentos, e eu havia, inclusive, desembargador Foch, pensado que nós poderíamos ter aqui no IMB, e só ainda não implementamos por conta da pandemia, encontros como esse sugerido pelo senhor, o senhor se referiu aos que já se foram, mas aqueles que ainda estão entre nós e que poderiam relatar a sua vivência, a sua experiência, justamente para conhecimento dos novos. Então, essa é uma excelente proposta, não é? O IMB acha que é excelente também e acolhe, não é? E vamos ouvir o que diz o nosso colega Márcio Vidal. Eu agradeço aí as palavras do colega. Eu acho que todos nós somos merecedores e temos experiências inúmeras, né? Cada um, obviamente, constrói, escreve a sua própria história, o próprio cunho, né? Foi mencionado aí a questão do agronegócio. Nós tivemos aqui um trabalho junto à comunidade do agronegócio, por parte de engenheiros florestais, por parte de agrônomos, por parte de defensores do meio ambiente, enfim, uma série de temas. E fizemos até um evento lá na cidade de Poconé, na porta do Pantanal. Justamente discutimos durante uns 3 dias o impacto do agronegócio na natureza, né? Porque hoje o grande propulsor da economia, quer dizer, combustível, né, que nós temos hoje, tanto que o que segura, de uma certa forma, a economia brasileira é o agronegócio. É óbvio que ele, às vezes, traz lesões ao meio ambiente, né? Então, foi criado também um instituto do multidisciplinar do agronegócio. Obviamente, com a participação de diversos profissionais, não é só da área do direito, né? De todas as áreas, inclusive da medicina, da biologia, da veterinária, engenheiros agrônomos, geógrafos, geólogos, enfim. E isso nós conseguimos levar a cabo por um certo período, inclusive com um formato dos eventos de aula teórica e aula prática. Fazíamos um determinado período do dia, a aula teórica, e outra parte nós deslocávamos até o campo, e lá
tínhamos a aula prática. Como é que operacionalizava esse sistema do agronegócio, né? De que forma, quais são os cuidados do manuseio, dos insumos, enfim, dos animais. Isso foi muito gratificante. Nós fizemos isso durante um período de 2 anos. Aí surgiram tantos problemas e aí a coisa, cada um, obviamente, caminha para um lado, uma estrada diferente, e a coisa vai ficando, né? Fizemos também um evento, e isso foi objeto também de um artigo, né, num livro sobre a integração, sustentando a tese da necessidade, e isso fruto de 2 pontos, 2 vertentes importantes, que foi justamente, que eu já mencionei, que é o crime transnacional, né, e o impacto na natureza, o meio ambiente. Não se combate o meio ambiente, a princípio, apenas em um determinado local do planeta, né? Ele é sistêmico, né? E se não houver uma participação, uma vontade política de que você dê ações efetivamente para se proteger, você protege aqui, sofre o impacto do vizinho, né? Então, nós sustentamos a tese da necessidade de termos um direito comum na América Latina, para proteger o continente, com esses 2 olhares, no combate aos crimes transnacionais e na preservação, na sustentabilidade do meio ambiente, né? E, obviamente, da fauna, né? E isso, obviamente, foi publicado, né? Mas é aquilo, a natureza não dá salto, né? As mudanças, as percepções, elas são lentas. O desembargador Fernando fez uma colocação ainda da comunicação, eu não consigo compreender como que no momento que nós estamos vivendo, que o judiciário atingiu o seu status na organização do Estado, né? Obviamente que houve uma alteração da jurisdição. A jurisdição é muito mais ampla. A jurisdição, ela não se restringe, ou pelo menos com mais intensidade, à jurídica. Ela tem aí a jurisdição social, a jurisdição política. Eu não consigo entender como alguns da área do direito afirmam: eu não gosto de política. Mas como você não gosta de política? Se a célula vital da vida em sociedade é a política, o direito nasce onde? Da política. Como que você pode dar as costas? Principalmente nós, da área do direito. Nós não podemos dar. Então, a jurisdição, em relação àquela, quando nós ingressamos na magistratura, era uma. O grau da jurisdição, ela se restringia mais à jurídica. A gente não ouvia falar na social, na política. Hoje não. Nós temos aqui um exemplo. A vara da violência doméstica. O que nós temos na vara da violência doméstica? Uma jurisdição ampla. Tanto que na organização desta unidade do judiciário, é necessário você ter profissionais multidisciplinares, de áreas multidisciplinares, porque senão você não consegue solucionar os conflitos, né? Só de forma fria não resolve. Na área de família, idem. Aí entrou agora em cena a constelação, né? Tem colegas da vara de família que estão lançando mão na constelação para resolver. Porque mesmo no divórcio, você não existe ex-pai. Entende? Você vai continuar essa relação. Ou você, no conflito, no condomínio, você continua condômino, você continua convivendo naquela comunidade. Então, obviamente, que não basta você dar a solução eminentemente jurídica. Você tem que ter uma percepção, né, sociológica, daquela comunidade, né? Então, hoje é uma jurisdição
diferente do que outrora foi. E sempre vai ser assim. Daqui a 10, 15 anos, nós vamos olhar para trás e falar, não, isso aqui não, já mudou, já sofreu alteração. O judiciário vive um momento distinto quando Charles Montesquieu idealizou. Era uma situação, era uma valorização do legislador. Esse legislador tinha força quase absoluta. O judiciário era mero aplicador da lei, era considerado ventrículo do legislador. Depois, o que ocorreu? O executivo, diante do espaço, do vácuo criado pelo legislativo, veio o executivo. E o judiciário começou a ser um intérprete. Então, é bom que se diga, as pessoas acharem que o judiciário que está aí hoje sempre foi. Não. Ele sofreu mudanças e ele está, obviamente, ele está em movimento constante, ele tem que se adequar à realidade. Quer queira, quer não. Senão nós vamos, eu estava dizendo na parte da manhã para o desembargador Fábio Dutra, nós vamos ser patrulados. O judiciário tem que abrir, entende? A cabeça, a vontade. Não conseguiremos ter liberdade se nós não tivermos conhecimento e informação correta. Porque, às vezes, eu tenho conhecimento, mas não tenho informação correta. Então, é a mesma coisa no processo. Ao aplicar, eu posso, obviamente, gerar um ato injusto. Não é uma mudança. E aqui está de parabéns os meus colegas, porque precisamos fazer, não podemos desistir dos nossos sonhos. Nós temos que ocupar hoje, nos valer da tecnologia, essas lives têm que ser constantes. Inclusive o Instituto, é isso para o desembargador Dutra, é preciso criarmos um laboratório para a discussão das grandes questões de impacto na sociedade. O colega lá está com uma dificuldade, ele vai discutir isso com esses colegas aqui mais experientes, trocar ideias. Isso é valorização da magistratura nacional. Outrora, na Alemanha, tinha uma situação interessante, curiosa. Os magistrados, para solucionar os conflitos, eles levavam a questão até as universidades, as faculdades. Discutia na faculdade com os alunos, encontrava uma das soluções, e aí, obviamente, ele decidia dentro da sua independência. Mas como o ser humano é imperfeito, e aqui, essa imperfeição, nós temos que reconhecer, nós somos imperfeitos. O que nós não podemos ter medo das críticas. A crítica é saudável. Ora, se nós equivocamos, por que não corrigi-la? Qual é a dificuldade em corrigir? Isso é um trabalho que, penso eu, que cabe ao Instituto, né? De magistrado brasileiro, porque a associação tem outros interesses, é um interesse de classe. Mas esse instituto é que pode, né, ser um vetor importante no amadurecimento, na evolução da jurisdição. Não sei se os colegas concordam, obviamente. Isso é um pensamento. Forte. Quer falar? Plenamente quero, sim. Eu fico muito animado de ouvir algo assim como o desembargador Márcio Vidal acaba de expor. Eu estou absolutamente de acordo. Nós temos uma outra justiça hoje que leva em consideração a plenitude da expressão do fato incontornável de que o poder judiciário é um poder político. Não é partidário, mas é político. Todas as funções do Estado, que nós chamamos de poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, são políticas. O judiciário nada mais faz do que
aplicar ao caso concreto, mediante provocação, a vontade política abstrata do Estado, que é feita por quem? Pela função legislativa. Então, essa coisa do juiz frio, alheio à realidade social que o cerca, é anacrônica. E vem lá do modelo de Montesquieu, e o desembargador Vidal está certíssimo, que era o modelo adotado, no qual, nos tempos em que não se confiava nos juízes, porque os juízes eram aqueles mesmos juízes que, por delegação, exerciam a justiça do rei, né? E cujo poder foi reduzido. O juiz não fala, o juiz não tem opinião, o juiz aplica a lei, de preferência com interpretação literal. O juiz não é confiável. Esse tempo passou. Esse tempo passou. Isso foi atropelado pela história. Não é? Eu ainda ontem, num julgamento aqui, na sessão, vou até cometer uma infidelidade aqui. Julgava-se o caso de uma senhora que comprou um biscoito para o filho e o biscoito industrializado. E o biscoito, o menino quase morreu porque tinha um clipe na massa do biscoito, foi cozida com um clipe e o menino engasgou. O menino não tem 2 anos e não respirava. Ela conseguiu fazer uma manobra que ela tinha aprendido num programa de televisão. O menino expeliu o clipe. E ela entrou com uma ação contra o fabricante de indenização de dano moral. A sentença não reconheceu o dano moral. Reconheceu um mero aborrecimento. Isso é desconhecer, data vênia, a nossa realidade social. É não aplicar, é não conhecer, é desprezar a tal experiência comum, a experiência do homem médio. Que mãe não experimentaria o dano moral de ver o filho a caminho da morte por asfixia, na agonia, manobrando o menino para ver se ele expele? Graças a Deus, expeliu. Então, eu disse no julgamento que um bom juiz de direito deve conhecer um pouco do direito, um bom magistrado, um bom julgador, um pouco do direito e muito, mas muito da vida. Porque o direito incide na vida. É simplesmente isso. Ninguém vai à justiça por prazer. Ninguém vai à justiça porque não tem mais nada para fazer. Hoje, porque o dentista não pode hoje fazer um tratamento de canal, eu vou à justiça. Não é assim. Ali são dramas. Ninguém está ali por uma situação que não seja aflitiva. Assim penso eu. E nós temos que ser sensíveis a isso. E muitas vezes, e na maior parte das vezes, a gente tem que saber interpretar a sociedade, o sentimento comum. Nós temos que nos despir das nossas convicções políticas pessoais e da nossa sensibilidade pessoal para sermos intérpretes da vontade política do Estado e do sentir da sociedade. E eu acho que o caminho para nós chegarmos a isso, meu querido Fábio Dutra, é o pensamento. É essa experiência do nosso colega Vidal. Escrever. Ser propositivo. Não é? Enfim, pensar. Pensar. A palavra mágica é pensar. E nos abrirmos também para o mundo. Eu tenho uma maior admiração, por exemplo, por colegas que fazem como
a Andréa Pachá, que leva ao público leigo, digamos assim, as emoções, os dramas, as aflições que ela presenciou e quantas não presenciamos, não é mesmo, Fábio? No nosso dia a dia na justiça. E ela escreveu A Vida Não é Justa, depois escreveu A Vida Não é Justa, Encontros e Desencontros, depois Velhos São os Outros, depois Segredo de Justiça. Aquilo ali é emoção. Serve para nós, magistrados? Serve sim. Serve como instrumento de sensibilidade para a realidade social. Eu me lembro que, há muitos anos, um colega nosso, recém-possado, ficou agregado ao meu gabinete, como sóis-ser, né? Nos primeiros tempos. No meu tempo não era assim, não. Mas, enfim, aí fica com um colega mais experiente. Eu gosto muito disso, porque é uma troca muito interessante. Mas eu sou muito franco. E um dia eu digo, hoje você vai estrear em audiência, você vai fazer audiência aí. Aí ele disse, então me acompanhe, fica... Não, daqui do gabinete eu fico de esguelha te dando uma força. Vai lá. Não tem nada demais, não tem segredo, não. Você senta e faz audiência, não tem segredo. Aí ele fez. E era gente muito humilde, que discutia, acho que era um negócio de uma laje, comprou uma laje, já ouviu falar disso, né, Silvio? O sujeito compra a laje da sogra e vai morar com a esposa na laje da sogra, constrói. Está vendo que isso não vai dar certo? Aí se desavém lá com a esposa, pronto, está feita a brigalhada, que o problema virá primeiro embrulhado em plástico, em sacos plásticos para a defensora pública, o defensor público, e depois cai na mesa do juiz, e um juiz que resolve aquilo. Então, era gente muito humilde ali, tal, sendo ouvido como testemunha. No final, ele disse assim, que tal, você gostou? Eu gostei. Só tem uma coisa que você tem que melhorar um pouco. Você não conhece pobre. Então, a sua interação com as testemunhas foi um pouco, às vezes, um diálogo de surdos. Você precisa ter essa sensibilidade, amigo. Desculpe a minha franqueza, mas é isso aí que você vai ver, e muito. Ainda mais se você pegar uma lotação em certos lugares do Estado, isso será o seu dia a dia. Então, você tem que interpretar essas pessoas, você tem que sentir essas pessoas. Você... Como é que eu faço isso? Ele perguntou, disse, olha, lê, começa lendo. Lê, e ajuda. Lê o Cortiço, vai lendo. Lê literatura que ajuda. Você sabe que anos depois ele diz, eu nunca esqueci aquele seu conselho. E eu não vou dar o nome do santo, mas posso dizer que é um juiz brilhante. Eu vejo o trabalho dele na minha mesa. É um juiz brilhante. Mas eu fui franco com ele. Melhora a tua sintonia social. E ele hoje é um senhor magistrado. Ele é juiz ainda. Mas eu acho que em breve estará conosco lá em cima. Mas é brilhante. Eu acho que é por aí. É por aí. Excelente. Excelente. Sonhar, pensar, viver, não é? Conhecer a vida daqueles que julgamos, perceber que nós estamos num contexto sempre tem de ser dialógico, porque se você quer julgar, você tem de ouvir. Você não consegue julgar sem ouvir. E as experiências vão se acumulando. E elas vêm, como hoje, vieram através de dois eminentes magistrados com uma longa atuação. Eu não sei em que varas, né, em que especialidades vocês exerceram jurisdição. O Foch, eu sei, quando eu era juiz chegante, né, ali ele já estava uns 4 anos na minha frente, então já estava nas varas cíveis do Rio de Janeiro, né, e em outras atividades que ele
exerceu ao longo desse tempo. Mas tudo que a gente faz, a gente vai guardando um pouquinho que é deixado na vida da gente. E eu acho que, chegando ao fim desse nosso encontro, eu havia programado que nós conversaríamos no máximo 1 hora, já estamos chegando a 1h20 de diálogo, né? Depois deixaremos no YouTube para futuras consultas nossas ou daqueles que se interessarem por essas discussões. Ontem nós conversamos com o nosso presidente em Santa Catarina e ele estava me dizendo: Fábio, você pode não saber, mas eu inventei a urna eletrônica. E aí eu me lembrei que eu estive na casa dele, ele me levou lá no subsolo, ele tem lá uma espécie de um museu particular onde está a primeira urna que foi usada para fazer essa votação, que hoje está sendo objeto aí de proposta de aperfeiçoamento pelo nosso colega Márcio Vidal. Então, nós vamos votar pelo celular em breve. Não há como evitar o futuro, não há como deter o progresso, né? Eu fico muito feliz de ouvir 2 colegas do quilate de vocês e reitero os meus agradecimentos. Então, estamos chegando ao fim. Eu concedo a palavra ao eminente colega Márcio Vidal para as brevíssimas considerações finais e nós estaremos encerrando em breve o nosso encontro. Desembargador o Fábio Dutra e o desembargador Fernando e os demais participantes desse diálogo, é uma honra a este magistrado. Eu quero encerrar cunhando uma frase que para mim é muito importante, marcante na minha vida, que é do saudoso desembargador Antônio Rui Júnior. Ser pessoa é fácil, difícil é ser cidadão. Então, procuremos nos empenhar para ser um cidadão digno, honesto, ético e proativo em prol de todos. Meu muito obrigado, mais uma vez, pela essa oportunidade que foi dada. Nós agradecemos, querido colega, eminente desembargador Márcio Vidal. E, como eu disse no começo, estamos esperançosos da sua participação ativa do IMB, é o seu instituto, e também nos trazendo as ideias, as novidades e fazendo com que o IMB no Mato Grosso seja uma referência para toda a classe que exerce o direito, que pratica o direito e que pratica a cultura também nesse estado. Doutor Fernando, por gentileza, também sua apreciação final. Meu querido presidente desembargador Fábio Dutra, em primeiro lugar, eu quero agradecer a imerecida honra de ter sido convidado a participar desse evento. Mas eu não vou discutir com Vossa Excelência. Aceitei, docemente constrangido, e fiz muito bem. Até porque tive a oportunidade de conversar, digamos assim, com o desembargador Márcio Vidal, que efetivamente um modelo de magistrado moderno e de quem recolhi algumas lições, inclusive esta agora no final, no finalzinho. Fácil, ser pessoa é fácil, difícil é ser cidadão. Eu não vou esquecer disso. Queria também, desembargador e amigo Fábio Dutra, dar os parabéns ao IMB. O IMB é uma instituição importantíssima para a formação cultural, aperfeiçoamento cultural dos magistrados, portanto, para a qualidade da justiça que nós prestamos. E na administração da sua diretoria, sob a sua presidência, ele, sem nenhum desdouro a quem quer que seja, ganhou uma dimensão ainda maior da que tinha conquistado. Então, parabéns. E, por fim, novamente, o meu muito obrigado por essa participação. Se quiser me chamar para a próxima, eu vou aceitar do mesmo jeito, docemente constrangido, tá bom? Muito obrigado. Está combinado. Os dois
já estão convidados, né? Vamos só marcar a data, escolher o assunto, conversar, convidar os nossos amigos e colocar essas ideias para ferver, porque só assim a gente consegue atingir, se Deus quiser, esse país inteiro com novas ideias, novas propostas e algo que é bom para nós, para o Poder Judiciário e para a cidadania, para o nosso país de uma forma geral. Obrigado, desembargador Márcio Vidal. Obrigado, desembargador Fernando Forte. Obrigado você que está conosco. Uma boa noite para todos e nós vamos ficar por aqui. Um grande abraço. Valeu.